Bom, a gente viu vários exemplos de máquinas de Turing sendo definidas no que a gente chama de uma forma de baixo nível, tá? Que a gente dá o diagrama daquela máquina, ou definiu, né, exatamente quem é a set-tupla, quem é a função de transição. Com isso, a gente não tem dúvida de como ela vai funcionar. Tá? Essa descrição de baixo nível, a gente não tem dúvida de que ela vai funcionar daquele jeito. A partir de agora, a gente vai falar mais em alto nível da descrição da máquina, certo? Tem o nível intermediário, que a gente daria ainda detalhes de como a cabeça se movimenta, de como que a gente está representando a cadeia, né? Então, é uma cadeia que tem um sustenido no meio e tal. Então, a gente entraria nesse tipo de detalhe nesse nível intermediário. Mas, no alto nível, a ideia é realmente a gente falar sobre o algoritmo, sobre como a máquina vai fazer aquilo, sem entrar em detalhes de como ela está operando na fita, né? Então a cabeça dela vai com a cabeça até a direita. Então, a gente não vai falar desse tipo de coisa aqui em alto nível. O problema é que para a gente poder chegar e ficar confiante, né, que essa especificação em alto nível realmente funciona, a gente precisa treinar bastante em baixo nível e em nível intermediário, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos para a gente treinar um pouco mais. Eu deixei aqui do lado esse paralelo com o que a gente já meio que está acostumado a fazer, certo? Então, a gente está acostumado a ver algoritmos nos programas que a gente faz, ou em forma de um pseudocódigo, onde a gente não se preocupa nem um pouco com a linguagem de programação que a gente vai estar usando, ou eventualmente a gente faz em linguagem de programação mesmo, então codifica aquilo, e ainda assim essas duas coisas são consideradas alto nível, né, em programação. Mas existe uma questão intermediária aí entre o que a gente programa, né, e como que aquilo vai ser executado ainda, que é o assembly. A gente tem essa representação aqui, que é um pouco parecida com as linguagens de programação, mas é mais próxima do que a gente chama de código de máquina, que aí realmente os nossos computadores conseguem entender isso, código de máquina, certo? Então, é só para fazer um paralelo entre essas duas coisas. A gente já viu esse exemplo aqui, tá? Eu trouxe ele para a gente rever essa questão aí dos níveis diferentes de descrição da máquina. Então, a gente tinha essa linguagem aqui, que é 0 elevado a 2 elevado a n. Então, eu tenho uma quantidade de zeros aqui, é potência de 2, certo? A gente já viu que essa daqui é uma máquina de Turing que decide essa linguagem, certo? Então, ela realmente, para qualquer entrada que você der, ou ela vai aceitar ou ela vai rejeitar. Então, esse é o baixo nível, né? A gente realmente aqui não tem dúvida de como essa máquina funciona. Eu também mostrei para vocês um nível intermediário de representação. Então, sobre a cadeia W, faço uma varredura da esquerda para a direita, marcando um 0 não e o outro sim. Então, eu estou mencionando como é que a fita está, né? Como é que eu estou mexendo com a cabeça da máquina. Estou passando da esquerda para a direita, olhando cada símbolo. E aí, se a fita tinha um único zero, aceite. Se a fita tinha mais de um zero e o número de zeros era ímpar, rejeite. E aí, retorne para a extremidade esquerda. Tá? Então, aqui é um nível intermediário. Eu estou ainda falando sobre a fita, sobre a cabeça da fita, como ela está se mexendo ali, certo? Em alto nível, eu teria algo mais ou menos assim. Olha, enquanto houver mais de um zero não marcado, faço uma varredura marcando um zero sim e outro não. Se por acaso essa varredura não for possível, essa marcação não for possível, rejeite. Saindo, né, isso aqui é um laço, saindo disso, se houver apenas um zero não marcado, aceite. Caso contrário, rejeite. Tá? Então, eu tô falando sobre marcar coisas, né? Então, eu tô dando uma descrição sobre como que eu vou reconhecer essa linguagem, mas eu não tô falando exatamente de detalhes vai com a cabeça até a esquerda. Às vezes eu preciso pensar em como reconhecer que eu cheguei na esquerda. Isso é um detalhe de como a gente iria implementar. E quando a gente estiver confiante o suficiente de que a gente sabe como a máquina funciona, a gente não precisa de tudo isso. Essa descrição aqui vai ser suficiente para a gente acreditar que realmente uma máquina de Turing decidiria essa linguagem. Essa aqui é uma descrição em nível intermediário de uma máquina que vai decidir essa linguagem aqui. A I, B, J, C, K, onde I vezes J é igual a K, certo? E, bom, tanto I quanto J quanto K é um número maior ou igual a 1. Então, sobre a cadeia de entrada,
eu vou receber uma cadeia. Primeiro, faça uma varredura da esquerda para a direita para determinar se ela é membro de A mais, B mais, C mais. Então, se os A's, os B's e os C's estão realmente em ordem, e rejeite se não for, certo? Bom, se ela for uma cadeia onde os A's vêm antes dos B's e antes dos C's, então retorne a cabeça para a extremidade esquerda da fita. E aqui tem um pequeno detalhe já escondido de que como eu reconheço que eu cheguei na extremidade esquerda, certo? Então a gente tem que lembrar que a gente já viu que é possível colocar alguma marcação ali na esquerda, né? Ou a gente pode colocar uma única marca na esquerda aqui da fita, empurrar todo o resto que tinha antes, empurrar esse resto para a direita para poder colocar essa marca, certo? Mas a gente consegue fazer isso, tá? Uma vez que eu estou na extremidade esquerda, então, marque um A e faça uma varredura para a direita até que um B ocorra, certo? Em seguida, vai e volte entre os B's e os C's, marcando um de cada, até que todos os B's tenham terminado. Se todos os C's foram marcados e algum B não for, rejeite. Então, o que está acontecendo aqui? Ela mandou a gente marcar um A, marquei um A. Então, eu posso marcar um A ou literalmente trocando A por um símbolo que tem um A e uma bolinha, ou fazendo, né, uma escrita ali por um X, certo? A questão é de alguma forma lembrar que você já viu aquele símbolo. Eu vou deixar o original aqui e vou deixar uma marca para a gente lembrar certinho o que está acontecendo. Agora faça uma varredura até que um B ocorra, né? Então eu estou aqui nesse momento olhando para o B. Vai e volte entre B's e C's, marcando um de cada. Então, marquei um B, aí eu vou até o C's, marco um C. Volta, marca um B, vai até o C's, marca um C. Volta, marca um B, vai até o C, marca um C. Acabou. Então, até que todos os B's tenham terminado, né? Acabaram os B's para mim. Se todos os C's foram marcados, não é o caso aqui, então não tem que fazer nada. Vou para o próximo passo, né? Restaure os B's marcados e repita esse passo 3 se existir um outro A para marcar. Bom, existe outro A para marcar, eu vou restaurar os B's, certo? O que é restaurar os B's? Vai lá e reescreve na fita, né? Onde você tinha escrito o B marcado ou o Y, qualquer coisa que você escolheu para marcar. Vai lá e escreve de novo que eram B's, certo? Então, tem outro A para marcar. Marque um A, né? Voltei para o passo 3 aqui, aliás. Voltei para o passo 3, marque um A e vai na fita para a direita até encontrar um B. Encontrado um B, vai e volte entre B's e C's, marcando um de cada até que todos os B's tenham terminado. Então, marca um B, marca um C. Marca um B, marca um C. Marca um B, marca um C. Acabaram-se os B's. Agora o próximo passo se todos os C's foram marcados, agora sim todos os C's foram marcados, e algum B não, rejeite. Então não é o caso aqui porque a gente marcou todos os B's também. Vou para o passo 4. Restaure os B's marcados e repita 3 se existir outro A para marcar. Não tem mais um A para marcar, então a gente não tem que fazer mais nada aqui. Se todos os A's foram marcados, verifique se todos os C's também foram marcados. Então, olha, todos os A's foram marcados e todos os C's foram marcados. Então, aceite. Caso contrário, rejeite. O que a gente está fazendo aqui, né? Bom, para cada... O que é a multiplicação? Eu tô tentando decidir, né, se I vezes J é igual a K. O que é I vezes J? É o J sendo somado com ele mesmo, I vezes, certo? Nesse exemplo aqui, então, eu tinha 2 A's, 3 B's, e K, então, deveria ser 6, certo? Porque eu só quero reconhecer coisas que o número de A's multiplicado pelo número de B's é igual ao número de C's. E aí, o que a gente fez? Exatamente a definição de multiplicação. Se eu quero fazer a multiplicação de 2 vezes 3, para cada valor, para cada um daqui, eu vou fazer um daqui, certo? Então, 2 vezes 3, na verdade, é 3 mais 3. Né? Então, é tentar encaixar os B's, né? Então, para todos os B's que eu tenho, eu vou tentar encaixar eles aqui com os C's, a quantidade de A vezes, certo? E é justamente o que essa explicação aqui da máquina, o que essa máquina está fazendo, certo? Com esse exemplo, a gente descobre que máquinas de Turing sabem fazer multiplicação, né? Eu sei multiplicar 2 números aqui. Essa seria uma definição um pouquinho mais em alto nível, tá?
Então, sobre a entrada W, enquanto houver um A não marcado, marque um A, vai e volte entre os Bs marcando um de cada. Se todos os Cs forem marcados e algum B permanece, rejeite e restaure os Bs, certo? Então, eu não estou falando vai para a esquerda, vai para a direita, volta para o início da fita, nada disso. Se no fim desse laço, então isso aqui é um laço, né? Então a gente vai começar a usar essas notações mais próximas do que a gente está acostumado de pseudocódigo. Então toma cuidado aqui, por exemplo, que eu estou usando indentação, tá? O que significa? Que tudo isso aqui está dentro do enquanto. Então faz tudo isso, daí volta para lá, verifica se tem um A marcado ou não, para poder repetir o laço ou não, certo? Quando acabarem-se os As, quando todos os As estiverem marcados, esse laço, esse passo 1 aqui acaba também, né? E aí a gente vem para o 2. Se tiver algum C não marcado, a gente rejeita, porque eu já sei que eu já marquei todos os As, foi por isso que eu saí do passo 1. Caso contrário, aceite. Então, continua naquela questão, você, olhando só para essa descrição, você está confortável de que realmente uma máquina de Turing consegue fazer isso? Tem coisas escondidas aqui, né? Que é como fazer essa marcação, o que é restaurar, né? Voltar, escrever em cima daquilo que já está lá, reescrever os Vs naquela posição, certo? Esse próximo exemplo aqui a gente quer reconhecer a linguagem, né? Onde as cadeias são dessa forma. Então a gente tem sustenido x1, sustenido x2 até o xk. Cada um desses xi aí vai ser uma cadeia escrita em 0, 1. E eu quero só coisas onde nenhum xi é igual a outro xj, certo? Para i diferente de j, né? Então, qual que é a ideia que a gente pode fazer? Olha, o x1, ele não pode ser igual a nem o x2, nem o x3, nem o x4, nem até o xk. Se ele não for, beleza, agora eu tenho que verificar se o x2 não é igual a nenhum dos outros pra frente, tá? E essa máquina tá fazendo isso, certo? Como que ela vai fazer isso? Eu vou pegar aqui um exemplo pra gente seguir. Então, a primeira coisa aqui, né? Marque o símbolo mais à esquerda na fita. Marquei. Se ele era um branco, aceite. Se era um hashtag, um sustenido, continue. Caso contrário, rejeite, certo? Então, se o primeiro símbolo era branco, não tinha cadeia nenhuma, aceite. Se era sustenido, era o que eu esperava mesmo, continue. Se não é, a cadeia já não está no formato que eu queria, então rejeite, certo? Agora, faça uma varredura procurando o próximo sustenido e marque-o. Então, aqui nesse caso a gente tem vou marcar. Se por acaso não tivesse antes de um branco, é porque só tinha o x1 na cadeia, então aceite, certo? Agora, faça um zigue-zague e compare as duas cadeias que estão à direita dos sustenidos marcados. Se elas forem iguais, rejeite, tá? Então, eu vou combinar, né? Então, eu vou verificar essa cadeia aqui contra essa. A gente já viu como fazer isso, então é possível realmente a gente verificar se as duas coisas são iguais. Nesse caso aqui não são, então continua, né? Não vamos rejeitar isso aqui, não. Próximo aqui, agora, mova a marca do sustenido mais à direita para o próximo sustenido à direita. Então, vou tirar ela daqui e vou colocar ela aqui agora. Se nenhum sustenido for encontrado, não foi o caso aqui, vou pular, então, já que a gente não vai precisar, não vou seguir por enquanto o resto, não. Vá para o passo 3, certo? Passo 3, faz zigue-zague e compara as duas cadeiras à direita dos sustenidos marcados. Então, agora eu vou comparar essa contra essa, x1 contra x3. E elas são diferentes, né? Inclusive, a gente até ia começar aqui, olha, aqui o 0 é igual, o 1 é igual, mas a outra tem mais coisas, certo? Então, elas são diferentes. Então, não vou rejeitar ainda. Próximo passo aqui é o 4, né? Mova a marca do sustenido mais à direita para o próximo. Então, tira daqui, move para cá. Se nenhum for encontrado, não foi um problema, então vá para o passo 3. Passo 3, fazendo zigue-zague, compare agora x1 contra x4, né? São diferentes também, então não vou rejeitar. Mova a marca do sustenido mais à direita para o próximo à direita. E agora sim não tem um próximo à direita, porque aqui acaba, né, a minha cadeia. Então, se nenhum sustenido for encontrado antes de um branco, que é o nosso caso,
Mova a marca que está mais à esquerda para o próximo sustenido à sua direita. Então, essa aqui é a marca mais à esquerda. Vou mover ela para cá, que é o próximo à direita dela. Mova a marca mais à direita para o sustenido depois deste. Então, vou mover essa marca aqui, que é a que está mais à direita, para o sustenido depois deste, que é o que eu acabei de marcar. Então, aqui. Certo? Dessa vez, se nenhum sustenido estiver, não é o caso. Tá? Tem coisas disponíveis aqui. Então, vamos para o passo 3. Passo 3 é compare as duas cadeias à direita. Então, eu vou comparar essa com essa. Elas são diferentes. Passo 4 pede para que a gente mova a marca, né? Então, eu vou mover essa marca aqui para cá. E aí, eu vou comparar essa com essa. São diferentes. Na hora que eu tentar mover agora essa marca daqui, não tem nada à direita, né? Então, ele vai pedir para eu mover a primeira marca. Vai pedir para eu mover essa para a direita, né? Que essa é a mais à esquerda possível. E essa vai vir logo depois dele, então ela vai ficar aqui mesmo. Aí a gente vai comparar essas duas cadeias que estão à direita dos sustenidos marcados. Elas são diferentes. Aí, vou tentar mover essa marca desse, não tem para onde mover, né? Então, a gente está nesse passo aqui, ó. Nenhum sustenido foi encontrado antes. Mova a marca mais à esquerda para o próximo. Então, eu moveria ela para cá. E aí, na hora de tentar mover a outra marca, não tem para onde mover ela. Então, nenhum sustenido estava disponível. Só tinha agora... Então, quer dizer, estou na última cadeia, né, da linguagem ali. Da cadeia de entrada, eu estou no último pedacinho dela. Então, eu já consegui comparar todo mundo. Então, aceite. Né? Então, a gente vai aceitar essa cadeia aqui. Então, veja só, eu estou chamando essa descrição aqui de intermediária, porque a gente está falando bastante de como mexer com a cabeça da fita, né? Vai para a esquerda, vai para a direita, encontra lá o branco ou não. Estou falando da representação da cadeia, então, olha, move para o próximo sustenido que tem, faz isso dessa forma, certo? Essa é uma descrição intermediária. E estando bastante confortável com ela e com o fato de que a máquina vai funcionar lá bem, eu poderia ter feito uma descrição em alto nível, certo? Então, sobre a entrada que eu recebi, se tiver apenas um XI, um X1, né, aceite. Eu já nem estou descrevendo aqui o caso de eu não ter recebido uma entrada válida, porque eu sei que é fácil verificar se a entrada não é válida, tá? Mas tá implícito aqui que a máquina está fazendo esse teste para verificar se a entrada dada é válida ou não. Para cada valor de I entre 1 e K menos 1, e para cada valor de J de I mais 1 até K, verifique se XI é igual a XJ. Certo? Então, aqui eu estou descrevendo exatamente o que a outra está fazendo, sem entrar em detalhes de, olha, vai para o sustenido mais à esquerda. Eu sei que é possível descobrir aonde começa XI, eu sei que é possível descobrir onde começa XJ, então eu sei que eu consigo comparar essas duas, certo? Eu não estou detalhando aqui como que eu vou encontrar quem é XI, aonde começa XI, aonde começa XJ, mas é porque a gente já viu na outra representação e ficou confiante de que isso realmente é possível de ser feito. Se elas duas forem iguais, a gente rejeita, e se a gente sai desses laços aqui, onde a gente fez esses testes, essas comparações, aí a gente aceita. Significa que nenhuma cadeia é igual a outra. Nesse exemplo aqui, a gente gostaria de reconhecer, de decidir, aliás, essa linguagem, a NBN, com N maior ou igual a 1. A gente já viu um diagrama para uma máquina que decide uma linguagem bem parecida, né, que é a NBN-CN. Então, aqui eu estou dando só a descrição de alto nível já, tá bom? Então, sobre a entrada que eu recebi, vai e volte entre os As e Bs, marcando um de cada. Se todos os As foram marcados e os Bs não, nem todos os Bs foram, né? Ou se todos os Bs forem marcados e nem todos os As foram, então rejeita, certo? A gente tem uma quantidade diferente. Caso contrário, aceite. De novo, está subentendido aqui que eu já verifiquei se eu tenho As seguidos de Bs, porque se não for, a gente já pode rejeitar de cara. Chamei essa máquina aqui de MC, tá? A gente vai usar ela agora para resolver um outro problema, que a gente já viu o diagrama para essa, mas eu vou resolver ela de outra forma. Eu vou resolver ela usando essa máquina MC que eu acabei de construir, tá? Então, a NBN-CN, sobre a entrada que eu recebi, se ela já nem for uma entrada válida, rejeita, né? Se não, usa essa máquina MC que você construiu para verificar se os As e Bs estão na mesma quantidade. Se tiver algum problema, rejeita.
Depois, usa essa máquina para verificar se Bs e Cs estão na mesma quantidade e rejeita se tiver algum problema. Então, eu estou usando uma máquina como subrotina de uma outra máquina, né? É como se eu tivesse uma função chamando a outra função, que eu já tinha feito antes. Então, a gente vai ver isso bastante depois, certo? Essa questão de usar máquinas como subrotinas de outras máquinas, tá? Então, eu já coloquei um exemplo aqui que seria um pouquinho mais simples.